Tá começando mais um Na Cara do Gol, né? Eu vou trazer as análises do Brasileirão para vocês aqui, Série A, tá? Olha quanto jogo bom, cara. Olha quanto jogo bom. Grêmio e Vitória, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. O Vasco que tá muito bem, tá? Bahia e Corinthians, inclusive esse jogo também. Cara, meu Deus do céu, tá top. Fortaleza e Atlético Goianiense, Juventude e São Paulo, Bragantino e Atlético Paranaense, Cuiabá e Fluminense, tá? Cara, são jogos excelentes. Eu vou deixar minhas apostas para vocês aqui no final do vídeo, tá? Durante o vídeo também. Então não pula, não vai pro final, porque eu vou deixar, por exemplo, eu vou começar com o jogo do Atlético, né, do Grêmio Vitória e do Atlético e Vasco. Vai ter uma aposta aqui, tá? Então é só para você entender como funciona aqui os meus vídeos, tá? No YouTube. Já se inscreve no canal porque todo dia tá tendo um vídeo como esse aqui, então vai te ajudar bastante nas suas apostas para que você seja muito lucrativo, beleza? Vamos embora sem mais enrolação, sem mais delongas, já vamos logo aqui, se inscreve, já vamos logo aqui falar do Brasileirão, já vou começar logo com Grêmio e Vitória, tá? Grêmio e Vitória, 11 horas da manhã, né? Nós vamos ter esse jogo. Cara, o que é que eu gosto de olhar para esse jogo aqui? É um jogo que nós temos duas equipes que não tá vivendo um bom momento, né? O Vitória a gente entende, porque é um time limitadíssimo para a Série A, né? Limitadíssimo. Então, assim, o torcedor do Vitória, que se empolgou muito com a vitória do Campeonato Baiano e achava que ia fazer um grandíssimo Campeonato Brasileiro, caiu do cavalo, porque o elenco realmente é muito limitado. O Carpini chegou, melhorou bastante o time, mas é um elenco limitado, tá? E o Grêmio está passando por um período conturbado, né? Depois, principalmente, obviamente, do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Só que o time já voltou, tá jogando longe da sua casa. Mas o Renato sempre, né, com aquele astral dele, né, com aquele sentimento de vencedor dele, sempre chama a responsabilidade. E eu acredito que o Grêmio vai sair dessa, tá? Acredito que o Grêmio vai sair dessa. Não estou dizendo que o Grêmio vai ficar numa grande colocação no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o Grêmio não vai brigar por rebaixamento, não, tá? Para esse jogo, o Grêmio é favorito sim, mas eu não confio ainda no Grêmio. O que é que eu gosto aqui, tá? Eu gosto de olhar para o cenário de gols, tá? Principalmente para o Grêmio marcar um gol, porque o Vitória está sofrendo bastante gols, beleza? Bastante mesmo. E principalmente eu gosto de olhar para o cenário de escanteios, tá? São duas equipes que têm uma média excelente de escanteios. O Grêmio com a média de 5 cantos, o Vitória com a média de quase 5 cantos, né? 4,88, mas jogando fora de casa. Mas eu gosto de sempre estar olhando para esse cenário, tá? No ao vivo, caso o Grêmio saia atrás do placar, é bom olhar para o Grêmio ter mais cantos, ou um race cantos também, bem interessante. Caso contrário, se sair na frente, é trabalhar mesmo o canto limite, dependendo de como o Vitória vai estar. É os mercados que eu mais gosto de atuar aqui, é o mercado de escanteios. Mas eu gosto de olhar para o cenário para o Grêmio marcar um gol, porque é favorito de fato nesse confronto, beleza? Atlético Mineiro contra o Vasco da Gama. Cara, eu também vejo o Atlético muito favorito para esse jogo, né? Eu gosto do empate anula para o Atlético Mineiro, porque eu vejo um elenco muito melhor, muito superior em relação ao Vasco. Vai jogar dentro de casa e além disso, né, a gente tem ali na frente o Hulk, o Paulinho, o Scarpa e o Bernardi agora, que estreou no jogo passado. Contra o Juventude, eles amassaram o Juventude, eles amassaram. Eles, mereciam muito a vitória, né? Obviamente o Juventude tem um mérito por conta da força defensiva, mas eles mereciam a vitória. Eu não acho que o Vasco vai segurar esse Atlético Mineiro, por mais que o Vasco, depois de 12 anos, conseguiu aí, né, 4 vitórias consecutivas. Venceu o Atlético Goianiense, venceu o Corinthians, venceu o Internacional e venceu o Fortaleza. Merecidamente também, o Vasco está jogando muito bem. Fora de casa, obviamente, o Vasco venceu o Internacional e o Atlético Goianiense, mas não vinha num retrospecto muito positivo, tá? Só que agora vai enfrentar uma equipe que é jogo duro, uma equipe muito difícil de se enfrentar, que é o Galo, e que é favorito, tá? Então eu gosto do empate anula aqui para o Atlético Mineiro. Gosto de trabalhar também o mercado de escanteios, tanto o Vasco quanto o Atlético Mineiro tem uma média bem bacana aqui de 4 escanteios por jogo também. Dá para trabalhar para ambos os times, cada um fazer pelo menos 2 cantos, é bem interessante, tá? E o empate anula Atlético Mineiro, para mim, a melhor opção, tá? Melhor opção para mim, beleza? Continuando aqui, nós temos Bahia contra o Corinthians. Nesse caso também, eu acredito que o Bahia marca pelo menos um gol. Gosto também do empate anula Bahia, tá? E no ao vivo eu vou estar analisando uma possível vitória da equipe baiana, tá? O Corinthians chegou agora, né, o novo treinador, jogou muito bem, teve intensidade contra a equipe do Criciúma, só que Criciúma e Bahia hoje estão dois times completamente diferentes, né? O Bahia é um time muito mais ofensivo e organizado ofensivamente do que a equipe do Juventude. O Bahia, que até então é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, a primeira derrota sofreu agora no último jogo, e foi um jogo onde se mostrou muito desgaste físico dos seus atletas, foi um jogo contra o Cuiabá,
tá? E para esse jogo o Bahia vai vir com tudo realmente para poder vencer essa equipe do Corinthians. Por isso que eu gosto sim de olhar com bons olhos essa vitória do Corinthians. Para pré-jogo é sempre bom a gente proteger com empate anula, porque o Corinthians tem bons atletas, tem um ótimo contra-ataque. O Alex Santana, que chegou agora, se entendeu muito bem no primeiro jogo com o Ranieri, mas dentro da Fonte Nova, e eu estive na Fonte Nova no jogo do Clássico Bahia e Vitória, e eu pude ver, né, o quanto esse time do Bahia é um time qualificado. Então eu gosto de olhar com bons olhos essa possível vitória do Bahia, porém no ao vivo, tá? Analisa no ao vivo para ver como é que vai estar. Pré-jogo eu recomendo um empate anula, beleza? Fortaleza e Atlético Goianiense. Também gosto de olhar com bons olhos a vitória do Fortaleza. Só para você dar uma olhada, o Fortaleza dentro de casa, ó, dentro de casa nos últimos jogos. Venceu o Vitória por 3-1, venceu o Fluminense por 1-0, venceu o Juventude por 2-1, venceu o Palmeiras por 3-0 e venceu o Grêmio por 1-0. Ou seja, o Fortaleza dentro de casa ainda não perdeu no Brasileirão esse ano. É uma equipe fortíssima, muito bem organizada, muito tempo treinado pelo mesmo treinador, né? E vai enfrentar um Atlético Goianiense que, ó, nos últimos jogos não vem de um bom momento, perdeu agora inclusive pro Vasco, uma equipe muito apática, né? Tinha perdido pro Palmeiras 3-1, tinha perdido pro Atlético Paranaense por 2-1, perdeu pro Bragantino e teve um empate aqui que foi um excelente empate contra o Atlético Mineiro, contra o Grêmio e contra o Cuiabá. Teve derrota pro Criciúma, venceu. A única derrota dos últimos 10 jogos foi contra o Fluminense, que a gente sabe como tava o Fluminense, tá? Então, assim, eu gosto sim de olhar para o cenário da vitória do Fortaleza, beleza? Para esse confronto. Se você quiser algo mais seguro, né, eu recomendo o gol do Fortaleza no jogo, pelo menos marcar um gol e Fortaleza com empate, tá? Também uma boa e excelente opção. Para aqueles que querem arriscar um pouco mais, mas é uma excelente cotação também, os 70, vale a pena, tá? É a vitória do Fortaleza, beleza? Gosto bastante dessa vitória do Fortaleza dentro de casa. São Paulo e Juventude, cara, é um jogo que eu vou trabalhar no live, né? Por quê? O Juventude, ele perdeu o técnico agora, Roger Machado, e eu não sei como o Juventude vai se comportar. Se tivesse com o Roger Machado e esse jogo no Alfredo Jaconi, né, do Juventude, dentro de casa o Juventude é muito chato. É um time que se defende bem e contra-ataca muito bem. Então eu poderia pensar aqui no cenário do Juventude mais um, tá? Só que como vai estar sem um treinador, eu quero observar como é que vai estar o Juventude agora. Por isso que eu não vou fazer nenhuma aposta, tá? E não recomendo também nem apostar a favor do São Paulo, porque como eu falei, o Juventude vem jogando muito bem, é uma equipe que se defende bem e contra-ataca muito bem. E o São Paulo sofreu muito, por exemplo, quando enfrentou o Cuiabá, tá? O São Paulo perdeu um jogo do Cuiabá por 1-0 no Morumbi e foi um jogo onde o Cuiabá justamente se defendeu muito bem e jogou no contra-ataque. Então isso pode ser um gargalo da equipe do São Paulo, beleza? Falando agora de Bragantino contra o Atlético Paranaense, é um jogo que eu vejo favorável aqui para gols, ok? São duas equipes bem ofensivas, duas equipes que gostam de buscar o gol, que sempre buscam o gol. É bom que a gente olhe aqui, ó, a média de gols, tá? O Bragantino tem uma média de 1,70 gols marcados, quase 2 gols por jogo, né, marcado. E um time que sofre também gols, pelo menos um gol por partida, uma média aqui de pelo menos 2 gols por jogo. O Atlético Paranaense, isso dentro de casa, tá? O Atlético Paranaense fora de casa também tem uma média de quase um gol marcado e um gol sofrido. O que é que eu gosto aqui? Eu gosto da opção do Bragantino marcar pelo menos um gol, né? O Bragantino vem marcando gol em praticamente todos os jogos dentro de casa. Só para mostrar para vocês aqui também os últimos jogos, na prática, olha, teve 3-1 contra o Atlético Goianiense, 2-1 contra o Vitória, 2-1 contra o Juventude e perdeu por 2-1 contra o Galo, né? Mas marcou gols em todos os jogos e todos os jogos pelo menos acima de 1,5. Olha o Atlético Paranaense fora de casa. Teve agora um empate contra o Cerro Porteño, né? Teve aqui, ó, a vitória contra o Atlético Goianiense, teve a vitória contra o Vitória, eles conseguiram marcar gol. Teve a derrota contra o Cruzeiro e teve o empate contra o Botafogo. Perceba que também a maioria dos jogos, exceto contra o Vitória, aconteceu pelo menos 2 gols, tá? E como nós temos duas equipes bem ofensivas, eu acredito sim que vai ser um jogo aberto e favorável para gols. Gosto do acima de 1,5 e gosto do Bragantino pelo menos marcar um gol, tá? Galera, uma parada aqui que eu quero falar para você, tá? Que chegou até aqui no vídeo. Eu tenho uma estratégia que é a estratégia 5x. Essa estratégia eu sempre digo que é para todo mundo, mas principalmente para aquelas pessoas que têm banca baixa. Que é uma estratégia onde a gente começa com uma unidade. Unidade é o valor que você aposta. Por exemplo, a minha unidade é R$1.000, beleza? Todas as minhas apostas eu faço com R$1.000. Então, o meu objetivo com a estratégia 5x é sair de 1.000 para R$5.000, beleza? Para você ter ideia, esse ano comecei essa estratégia esse ano, tá? E esse ano eu saí de 1.000 para 28.000. E não só eu, as pessoas que me acompanham também e que estão dentro desse grupo.
Hoje são mais de 2.000 pessoas no grupo da Estratégia 5x, beleza? E essas pessoas estão junto comigo fazendo essa alavancagem com o valor que elas têm. Então, por exemplo, tem gente que começa de 100, é de 100 para 500, tem gente que começa de 100, quem fez 100 do início até o fim, né, até agora, já saiu de 100 para 2.800. É um baita resultado, tá? É um baita resultado. Tem gente que começa com 10, com 20, com 30, com 50, mas é uma estratégia 5x de alavancagem muito bacana, principalmente para quem tem banca baixa, mas para quem não tem também, tá? No meu caso também, que eu aposto com 1.000, sai de 1.000 para 28.000 esse ano. É um baita resultado. E eu vou trazer essa estratégia 5x para você aqui, beleza? É só você clicar no link que está aqui abaixo e entrar na estratégia 5x, beleza? É uma estratégia que vai trazer um lucro absurdo para você, beleza? Vou deixar aqui o link na descrição, é só você ir lá e clicar e entrar. O jogo do Cuiabá contra o Fluminense também é um jogo que eu vou levar para o ao vivo, porque o Fluminense trocou de treinador, agora é o Mano Menezes. Eu já vi uma melhora, tá, no jogo do Fluminense, inclusive, contra a equipe do Criciúma, né? Esse jogo aqui, ó, cadê aqui? Aqui. Criciúma e Fluminense. Foi um empate por 1-1, mas o Fluminense jogou até bem, merecia até a vitória, né? Merecia até a virada ali. Tá? Muito bem jogou o Fluminense. Então é um jogo que eu vou levar para o ao vivo, até porque o Cuiabá jogou agora fora de casa contra o Palestino, num jogo muito duro fisicamente. Eu não sei como vai estar o Cuiabá para esse confronto fisicamente, tá? Então eu quero analisar no ao vivo e tomar minhas decisões lá, beleza? Olha aqui no Botafogo de São Paulo, uma excelente equipe contra o Brusque, tá? Dá para pensar aqui no empate anula. Mas o Botafogo que eu quero falar mesmo é isso aqui, ó. Botafogo da Paraíba. Fala, meu Paraíba! Contra a equipe do ABC, tá? E eu vejo um favoritismo muito grande para a equipe do Botafogo da Paraíba, beleza? Para o Botafogo da Paraíba, pelo menos marcar um gol é a melhor opção, mas no ao vivo dá para se pensar na vitória do Botafogo da Paraíba, beleza? Que é o segundo colocado, vai em busca aqui da primeira colocação, é apenas tá mesmo número de pontos, tá, galera? E o ABC está aqui na 12ª colocação, é um time que fora de casa cai muito de rendimento, né? Tem apenas 6 jogos, 4 empates, uma vitória e uma derrota. Até que empata bastante. Mas o Botafogo da Paraíba dentro de casa é um dos melhores mandantes, né? Venceu 5 jogos de 7, empatou 2 e não perdeu. 15 gols marcados. Inclusive vem de uma vitória heróica no último jogo, conseguindo o gol no último minuto aqui contra o São José, tá? É um time. E esse jogo aqui contra o Confiança é aqui de Sergipe, da minha terra. Confiança fez um gol do meio campo também no último minuto, velho. Do meio campo. Os caras do Botafogo foi lá, fez o gol, aí foi cobrar, né? Eu não sei se vocês viram esse gol, vocês devem ter visto. Aí botou a bola lá no centro de campo pra começar, o cara, ó, chutou direto do gol do meio campo, fez o gol que o Pelé não fez. Então, olha aqui, tá? Pelo campeonato chinês, galera, dá pra estar de olho em alguns jogos, né? Principalmente no mercado de gols. O Beijing Guoan, que é bem favorito, dá pra até olhar no mercado de gols também. O Zhejiang também é um time bom para gols. O Taishan também é um bom para gols. Mas eu quero falar aqui do Xangai Port, tá? A odds aqui tá muito baixa, mas dá para trabalhar na vitória no primeiro tempo do Xangai, que é a melhor equipe, o melhor ataque, segunda melhor defesa. É o outro Xangai que tem a melhor defesa, mas é um time muito forte, é o melhor time. É o time do Oscar, né? O time do Oscar. Vai enfrentar uma equipe da parte de baixo da tabela, uma equipe defensivamente muito fraca, tá? Que é o Hainiu. Ele tomou 31 gols em 19 jogos, é um time muito fraco, vem de 10 derrotas em 19 jogos e vai enfrentar o melhor ataque da competição, então olho na vitória do primeiro tempo da equipe do Xangai, tá? Esses são os melhores jogos para mim desse domingão, vamos para cima, que seja um domingão lucrativo para todos vocês, para cima!